Bem-vindos a mais uma edição do Falar Informal. Hoje vamos discutir o fecho das escolas e a manutenção das crianças em casa, com tudo o que daí advém como consequência. Comigo tenho Manuel António Ribeiro, presidente da Margaia, Joana Loureiro, psicóloga, e Catarina Martins, socióloga. Portanto, e para começar, eu começava talvez aqui pela Joana Loureiro. Joana, nós temos as escolas fechadas, mais uma vez, até ao dia 10, esperemos. Já tivemos no passado, com a telescola, com os miúdos fechados em casa, com os pais obrigados a deixar o trabalho para ficar com os miúdos. Que consequências pode ter para o desenvolvimento das crianças esta manutenção em casa, este estar longe dos amigos, este conviver, no fundo, com os pais que inevitavelmente acabam por lhes dar mais atenção, mais mimo, se queiramos dizer. Uhum. O que é que daí pode resultar? Várias consequências, e efetivamente são inúmeras, isto porque se pensarmos que o pilar fundamental do desenvolvimento humano, principalmente dos mais pequeninos e dos mais jovens, é efetivamente a socialização. Confinar a infância e a adolescência, no fundo, é colocar vidas em suspensão. Portanto, obviamente que este confinar da infância, da adolescência, acaba por acarretar vários custos para a saúde mental, nomeadamente consequências a níveis sociais, físicos, emocionais, cognitivos. Portanto, as próprias aprendizagens, como nós sabemos, há um prejuízo nas aprendizagens, porque é diferente o regime presencial à distância, quer queiramos, quer não, portanto, é o que é. A nível de concentração, os miúdos têm mais dificuldade em prestar concentração. Os próprios pais, muitas das vezes, e funcionou desta forma, acabaram por ser super-heróis nesta questão aqui de gerir recursos e o próprio espaço físico. Portanto, nós vemos famílias, e se pensarmos em famílias com 2, 3 filhos, os dois em teletrabalho, portanto, precisávamos de 4, 5 equipamentos digitais que nem sempre estavam disponíveis. Portanto, acabou também aqui por acarretar consequências não só para os mais pequenos, mas também para a própria dinâmica familiar, que se alterou por completo. Portanto, neste sentido, poderemos dizer e afirmar com toda a certeza, e com vários estudos que estão a ser feitos neste sentido, que o confinamento trouxe e irá trazer num futuro muito próximo consequências para a saúde mental dos mais pequenos. António Ribeiro, a Margaia, enquanto associação empresarial, e vamos virar agora mais para as empresas, os miúdos em casa levam os pais a terem que deixar de trabalhar, e leva, por exemplo, uma empresa até possa ter, vamos falar de uma pequena empresa, 5, 10 funcionários, está sujeita a parar de laborar porque tem os funcionários em casa. Tem sentido este problema da parte dos seus associados? Eu diria que sente-se em todo lado, e aliás a Joana dizia agora, e muito bem, os pais foram heróis, mas também heróis também são os professores, e também até diria até que os empresários também acabam por ter aqui algum mérito, porque é óbvio que uma estrutura, quando está preparada, com os seus recursos, com as suas rotinas, com as suas tarefas, e de um momento para o outro não ter os seus colaboradores para executarem essas tarefas, toda a estrutura abala. E depois há os compromissos, depois há a concorrência, porque hoje vivemos no mercado globalizado, a velocidade com que ou se cumpre com as interesses, ou se não cumpre, há outros logo assim. Se me permite mesmo, até por tudo o que a Joana nos disse, depois também temos os pais psicologicamente a chegarem num estado diferente do que partiram. Já não será o mesmo, entre aspas, o mesmo funcionário que depois vai pegar no trabalho outra vez. Vai demorar a ter novamente aquelas dinâmicas e aquelas rotinas. Ou seja, isso aqui leva-nos para dois cenários. Um é a obrigatoriedade de não estar ao serviço e ter que ir tomar conta dos filhos. E depois há o reajustar. O teletrabalho não é a mesma coisa que o trabalhar também no trabalho presencial. Há trabalhos que podem ser feitos, e temos empresas no caso de Google, de Facebook, etc., que conseguem fazer, porque é introduzir conteúdos através das tecnologias. Isto pode fazer aqui a 2.000 km de distância. Mas há outro trabalho que não é possível, mas com dificuldades na produção desse mesmo trabalho. Ora, os colaboradores que têm essa, digamos,
esse ónus de terem crianças para tomar em conta em caso de confinamento na aprendizagem, é óbvio que vão ficar afetados. E depois também é importante dizer o seguinte, porque depois vamos subcarregar alguém. E também dizia a Joana, que é os colaboradores que imediatamente vão fazer o trabalho em casa, através do teletrabalho, têm uma grande dificuldade, porque passam a ter duas tarefas ao mesmo tempo, que é uma, estão a desempenhar o trabalho para com a entidade patronal e ao mesmo tempo têm em casa filhos que não podem negar o auxílio, porque estão distraídos, porque se não estão atentos, há ali uma dinâmica. E depois em casa há todo um meio ambiente que é propício à distração, propício digamos, a umas falhas de atenção, que os pais em casa têm que fazer aqui duas tarefas. O esforço é maior. Ora, há aqui, de facto, isto é uma dificuldade inequívoca que afeta não só o meio familiar, não só as crianças, como a Joana diz muito bem, como também as empresas, porque a questão do trabalho sem colaboradores é afetada. Catarina Martins, já se falou aqui dos problemas que advêm dos miúdos em casa, dos pais, das empresas. Como é que será a nossa sociedade pós-Covid? Se é que já podemos falar num pós-Covid. Isto é uma esperança que vamos tendo há 2 anos, que vamos falar no pós-Covid. Já temos aqui uma linha muito ténue de falarmos então de sociedade pós-Covid ou não. Enquanto sociedade, enquanto comunidade, nós não fomos preparados para uma situação como esta, uma situação de pandemia, onde as próprias estruturas sociais acabaram por ser abaladas. E sem estes referenciais, o ser social, o ser humano enquanto ser social, acaba por ver a sua condição também em risco. Enquanto sociedade, o desafio aqui prende-se com esta conciliação de papéis sociais, ou seja, o papel de mãe e de pai, o papel de aluno, o papel de professor, o papel de trabalhador, o papel de empresário, ou seja, conciliar estes papéis numa vida cotidiana normal já é um desafio, fruto destas alterações todas, desta mudança, desta globalização, desta sociedade líquida, como podemos dizer, onde tudo acontece muito rapidamente. Mas é importante, então, neste período de risco, de anormalidade, pensar como é que o indivíduo cria ferramentas e estratégias para se desafiar e para ultrapassar estes obstáculos. E conciliar estes papéis tem sido um desafio que põe em causa, como a Joana já nos referiu, o próprio bem-estar. E o indivíduo não estando bem na sua esfera pessoal, isso acaba por extrapolar para outras esferas, a esfera familiar, do trabalho, o que acaba por pôr em causa toda esta relação e esta comunicação dos diferentes setores da sociedade. António, voltando à parte empresarial, nós, com o teletrabalho, com uma série de condicionamentos ao funcionamento das empresas, as empresas vão se reorganizar. Isto poderá levar, por exemplo, ou ao fecho de empresas que deixem de ser necessárias, ou ao desemprego de pessoas que deixem de ser necessárias no funcionamento das empresas? É óbvio que isto é inegável. Nós, com a pandemia, diria, aguçadas muitas formas, foram evoluindo novas formas de fazer, de criar. Aliás, se dúvidas houvessem, nunca seria possível o ensino se não houvesse as tecnologias. Sim. Ponto. Ora, quer dizer que os professores, e esta palavra tem de ser dita, heróis, porque de facto, numa questão de dias, meus senhores, todos os alunos vão para casa, não há ensino presencial, têm que ir à distância. E haviam professores que, muitos deles, sabiam funcionar com um computador, mas que tinham parcos recursos tecnológicos. Word, Excel, e a partir daí foram Teams, foi uma série de plataformas. Foram obrigados a reajustar. Foram obrigados a reajustar. Ou seja, quer dizer que
que a pandemia veio trazer novos procedimentos, veio trazer novas dinâmicas que as pessoas tiveram que se adaptar a elas. E as empresas exatamente igual. Ora, com isto que é que foram criadas? Provavelmente outras formas até de trabalhar. O país não parou. O país não parou. E nós conseguimos, digamos, com mais ou menos dificuldade, as coisas, digamos, funcionando de uma forma com dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, com dificuldades na escola, com dificuldade, e quando nós falamos na escola, por exemplo, as tecnologias, foi tudo para casa, e tecnologias, e internet, e computadores. Ou seja, fomos, ainda hoje é uma desigualdade, né? Porque a escola tem que ser. Todos foram seguidos, mas os equipamentos foram chegando a conta-gotas. Não foi possível aquela distribuição massiva. Tenho sérias dúvidas que todos os que tenham chegado a todos os alunos do país. Tenho muitas dúvidas que tenham chegado. Ora, se não chegaram, onde é que está aqui, e tanto a Catarina como a Joana acabaram há bocadinho de falar, que é o impacto, onde é que está a escola como inclusiva e não desigual? Porque se eu tenho um aluno, seja lá onde for em casa, a estudar, e que não tenha a internet lenta, que tenha um computador débil, então, mas onde é que está a inclusão relativamente a um aluno que tenha banda larga, 5G e computador? Não é possível. Por isso, tudo isto, para além do diferenciador, que é estar o ensino à distância, ainda tem esta desigualdade, porque cada um tem uma ferramenta, uma tecnologia diferente. Logo, é desigual. Nas empresas, ou seja, foram criando novas formas de dar resposta. Quer dizer que como até foram criadas outras oportunidades, não digo que não. Agora, o impacto nas empresas foi brutal. Foi brutal, porque nós temos empresas com décadas de vida que estavam habituadas a trabalhar com aquele ritmo, com aqueles funcionários, e foram dedicados. A gente via a arrasia que foi na restauração, a arrasia que foi na hotelaria, a arrasia que foi até para a atividades que funcionavam quase em piloto automático. E que deixaram, ou seja, foi de facto... por isso é que a retoma, e se não tivesse existido esta nova versão do Covid, nós provavelmente estaríamos agora a pensar numa retoma. E esta retoma seria espalhada, quer ao nível da escola, quer ao nível do Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível empresarial. E neste momento essa retoma ainda está... Eu sei que já há quem diga, e o Presidente da República até foi uma das pessoas que disse que passámos de pandemia. Endemia. E eu não sei se... Tenho muitas dúvidas. Eu não sei se a endemia se já estamos ou se estamos a chegar lá. Eu acho que ainda estamos longe. Porque o desligar, o desacelerar para sair da pandemia pode-nos voltar até porque, repare, nós não estávamos à espera que agora estivéssemos outra vez nesta situação de outra vez a escola em confinamento. Até porque o mundo não se preparou para nada parecido. Nunca passou pela cabeça que poderia acontecer. Nunca. E tanto o mundo não se preparou, como todo o mundo ficou e está sobre digamos, as ordens desta pandemia, esta quem seja o país a primeira potência, a segunda potência, a terceira potência, tenha um PIB elevado, todos estão. E depois os mais vulneráveis ficam expostos, ainda mais expostos. E para terminar, isso mesmo acontece com as empresas. Ou seja, as empresas que têm mais capacidade de resistir, quer, digamos, a esse impacto com os seus clientes, vão ter possibilidades de proliferar. Mas digamos, porque repare, não há empresa nenhuma que se deixar de ter clientes possa sobreviver. Claro. Seja ela a empresa, ou se tiver um back-office digamos, financeiro, pode ir, mas chega até uma certa altura e esgota os recursos. Por isso há, de facto, o que se espera é que a expectativa desta retoma seja no mais curto espaço de tempo. Nesta fase, sou contrário a muitos críticos. Não temos de estar aqui a criticar digamos, as formas diria até de combate, porque todos nós vamos fazer, cada um de nós vamos fazer por ela. As regras de segurança têm que ser individual, cada um tem que usar
a máscara, cada um tem que fazer uso à higiene das mãos, ciclicamente, porque só assim é que nós conseguimos estar mais próximos do fim desta pandemia. Claro. Joana Loureiro, falámos aqui há pouco do efeito dentro de casa com a escola e com os miúdos em casa, tudo o que afeta a parte psicológica. Temos falado agora da parte das empresas. Perguntava-lhe, um trabalhador que está em casa para cuidar do filho ou dos filhos, né, que se vê depois, fruto de estar longe, até ser ultrapassado por colegas ou até em risco de perder o emprego, há o risco depois desta dinâmica familiar que já está afetada de ficar mais por ele, de certa forma, portanto, primeiro o receio do desemprego e depois ao mesmo tempo haver aquele risco de culpar até os próprios miúdos pelo que lhes está a acontecer. Sim, sim, claro, até porque esta questão acaba por se traduzir numa fragilidade maior para toda a envolvência familiar. Portanto, aumentam aqui o tempo junto, aumentando o tempo junto, aumenta também a probabilidade de quê? De conflitos familiares. Portanto, se o próprio adulto, que deve funcionar sempre como regulador emocional dos seus filhos, se o próprio adulto se vê aqui com esta dificuldade em gerir aquilo que é dele, portanto as emoções, quer seja como estava a dizer, a frustração, o medo, o receio, portanto estas emoções que são mais intensas, mais difíceis para mim enquanto adulta gerir, obviamente que se eu só dou aquilo que tenho, acabo por projetar isto nas minhas crianças e nos meus jovens também. Portanto, toda esta família acaba por beber de algo que é comum, que são estas fragilidades que são trazidas deste contexto atual. E também mencionar, há pouco o Manuel António Ribeiro estava a falar da questão dos equipamentos serem ou não disponibilizados na quantidade ou chegarmos ao número suficiente de crianças. Também há que ver que muitas famílias entraram aqui em espirais de ansiedade, de nervosismo, de receio. Mesmo tendo o equipamento em casa, é preciso perceber se os pais conseguem ajudar os filhos a manusear o equipamento. Porque não basta eu dar o equipamento. Claro. Qual é a competência digital destes pais? Existia? Não existia? Não é? Portanto, que em grande parte não existia. Não existia. O que aumentou nestes adultos um sentimento que é das emoções mais difíceis de gerir no adulto, que é a frustração. Eu tenho, mas não consigo. Eu preciso, mas não consigo. Eu necessitava de te orientar, te ajudar, mas sinto que não sou suficiente. Então, claro, e voltamos à sua questão, todas estas emoções, todo este emaranhado emocional acabou e acaba por se traduzir num aumento dos conflitos familiares, em que eu posso projetar aquilo que é meu, nomeadamente a frustração, nas pessoas que estão à minha volta, portanto, nas minhas crianças e nos meus jovens também. Nós soubemos recentemente, fruto das últimas estatísticas do ano anterior, que pela primeira vez na história tivemos mais divórcios, mais pessoas divorciadas do que viúvas. Isto acaba por ser uma consequência direta de tudo o que estamos a falar. Exatamente. Portanto, as relações ficam mais próximas. As pessoas não estavam preparadas para tanto tempo juntas e para uma convivência tão grande. O facto de estar mais próximo não quer dizer que seja mais fácil, muito pelo contrário, não é? Porque somos obrigados a gerir tudo no nosso dia sempre com aquelas pessoas, ou seja, eu deixo de ter a minha vertente, nomeadamente profissional, passo a estar só em casa, a minha vertente profissional está em casa, mas acima da profissional com certeza está a familiar, portanto é tudo muito confuso. Como é que se tenta contornar isto? Tenta com algo que é fundamental cada vez mais e até para tentarmos aqui colmatar ou pelo menos diminuir o impacto das consequências que falávamos no início desta conversa, é tentar aqui ajustar, portanto, criar estratégias eficazes para combater principalmente algo que é fundamental e acho que é a palavra que resume por completo, que é gerir as nossas emoções. Nós, adultos, temos que aprender ou reformular estratégias que nos permitam gerir de forma mais adequada as nossas emoções para que eu consiga também transmitir esta segurança, esta assertividade aos mais pequenos. Por exemplo,
é algo que é fundamental, gerirmos o tempo da informação. Portanto, aquilo que é importante percebermos é que os miúdos não têm a mesma capacidade de assimilar ou olhar para a mensagem da forma como o adulto tem. Portanto, se o adulto passa muito tempo a ouvir informação, portanto, as notícias, e se ao lado estão os filhos, é importante existir esta triagem e pelo menos o quê? O espaço ao diálogo, o espaço do diálogo, da comunicação, é fundamental para que todos nós, adultos e crianças, possamos expor os nossos receios, expor as nossas emoções e que os adultos possam validar sempre aquilo que a criança ou o jovem está a sentir. Isto é fundamental. Outra questão muito importante é o tempo em família. Portanto, o facto de eu ter quantidade não quer dizer que exista qualidade. Então é importante eu estipular ao longo do meu dia, quer seja, por exemplo, após o jantar, um tempo em que exista apenas qualidade, ou seja, sem interferência de equipamentos, de ecrãs. É um tempo em que eu estou contigo, estamos nós, só. Outra coisa que é muito importante, e voltando aqui à parte das crianças, é fundamental percebermos que a criança compreende o mundo essencialmente de duas formas, através da brincadeira e através do afeto. Portanto, se o confinamento priva a socialização, eu estou a colocar em causa o desenvolvimento emocional, físico, social e cognitivo da criança. Então também é importante existir tempo para brincar, tempo para o diálogo, tempo para brincar, tempo para aprender até a relaxar. Tanto se ouve falar de estratégias, de ferramentas de respiração, o mindfulness. Portanto, aprender também que se eu conseguir controlar o meu corpo, mais facilmente eu consigo controlar aquilo que eu estou a sentir. Portanto, acho que aquilo que é fundamental para prevenir os efeitos nefastos deste confinamento, ou pelo menos minimizar, porque prevenir será difícil, minimizar, é arranjar estratégias que me permitam criar quase uma realidade paralela. Portanto, aquilo não tem que ser só daquela forma. Eu tenho que arranjar formas de relaxar, de respirar, para conseguir efetivamente gerir melhor aquilo que eu estou a sentir e, ao mesmo tempo, projetar esta melhor gestão para os meus mais pequenos. Catarina Martins, nós passamos ou melhor, tudo isto acentuou mais, se calhar, aquele binómio ricos e pobres da nossa sociedade. Ficou outra vez, quer dizer, isto acaba por abolir quase como uma classe média, que foi das mais fustigadas, e ficamos outra vez de extremos, porque pela gestão dos meios tecnológicos, como falava João Loureiro, muito difícil a pais com menos formação, porque foi a vida. Com todo o respeito de toda a gente, um bom pedreiro é fantástico na sua profissão, mas não tem propriamente que dominar o computador e a internet. E quem nos diz, o carpinteiro, diz o jardineiro, uma série de gente que não tem obrigatoriamente, porque não trabalhava com aquelas ferramentas, não era o que lhe dava o pão, não é? Tinha uma utilização normal, portanto não tem que a dominar. Nós vamos ter este acentuar de diferença, vamos ter estes extremos agora muito mais vincados face a tudo o que conhecemos. Sem dúvida que este contexto pandémico veio acentuar as desigualdades sociais. Veio acentuar estas desigualdades e veio também fazer emergir novas formas de estigma social. E eu estava a ouvir os colegas de mesa e estava a pensar neste novo estigma que surge e que recai muitas vezes sobre os mais jovens, sobre os jovens sendo vistos como aqueles maiores difusores da pandemia, como sendo irresponsáveis. E este novo estigma tem consequências em termos escolares, não só tocando aqui todas as questões do ensino à distância que já foram feitas, toda esta diminuição das capacidades comunicacionais, relacionais, o afeto que foi aqui referido, mas veio-se criar também uma luta entre diversos grupos sobre estes responsáveis sociais pela propagação da pandemia. E os jovens têm sido considerados, em diversas análises, os grandes responsáveis por isso. Por isso, sem dúvida, que as desigualdades acentuam-se, mas também o efeito que tem nas diferentes camadas geracionais também é diferente e reforçado na juventude. Eu gostava aqui só de citar num relatório da juventude e da Covid-19 que foi realizado em 2020,
que nos diz que 65% dos jovens afirmam ter aprendido menos desde o início da pandemia. Metade acredita que os estudos ficam atrasados e 9% pensam em reprovar. Ou seja, isto também coloca-nos aqui desafios em termos de futuro. A escola é um pilar que está estritamente ligado ao trabalho. Se nós pensarmos neste insucesso escolar que está aqui a ser gerado fruto deste contexto, temos também de pensar aqui como é que o mercado de trabalho acaba por se adaptar a este insucesso. Mas no mercado de trabalho cada vez mais tecnológico, o insucesso escolar vai ser um prejuízo ainda mais grave, vai ter uma dimensão impensável e inqualificável nesta altura. Sem dúvida. E claramente que o nosso foco neste momento acaba por ser esta esfera mais da saúde, não é? O próprio sistema de saúde, mas também é pensar que o nosso sistema escolar, se podermos dizer aqui que já estaria num certo declínio, isto veio reforçar esse declínio e veio reforçar aqui a necessidade de repensarmos sistemas escolares seguros, sustentáveis e sempre nesta aliança e nesta transdisciplinariedade com outros... De certa forma não acha que isto poderá, dentro de tudo que é negativo, isto nunca pode ser positivo, mas que poderá de certa forma ter um bocadinho de positivo, que é o facto de darmos o real valor à escola. Eu acho que a pandemia também levou todos os pais e toda a sociedade em geral a perceber o real valor da escola e que é muito além da simples sala de aula do eu ensino, tu aprendes. Toda a envolvência da escola tem uma importância no desenvolvimento não só da criança, mas toda a família e toda a sociedade enorme. Isto, portanto, poderá ser uma coisa boa dentro de um universo muito mau. Sim, a escola acaba por formar, neste caso, o aluno em si, não é? Com diferentes tipos de aprendizagem, a aprendizagem formal, informal, não formal, ou seja, dá ferramentas ao indivíduo, neste caso ao aluno, que vão para além do currículo, mas também é muito pensado no foco do aluno, mas ser reproduzido depois em casa, depois na família, nas diferentes relações, no trabalho, ou seja, na vida em comunidade. Por isso que é sem dúvida pensarmos e valorizarmos a escola e valorizarmos também aqui a figura do professor formador, para além desta figura de autoridade, para além deste transmissor de conhecimento, também aqui um transmissor de normas, de diferentes tipos de aprendizagens e de competências que são fundamentais para os alunos, motivando também os pais em casa a conseguirem terem ferramentas e estratégias para ultrapassar de forma mais eficaz e mais conhecedora este contexto tão adverso. Não, António Ribeiro, eu perguntava-lhe agora, enquanto pai, mas não é depois também mais difícil para os pais controlarem, entre aspas, o pensamento dos filhos quando estamos a falar só na parte tecnológica? É que hoje em dia depois a internet traz uma série de perigos, uma série de males, se lhe queiramos chamar assim, né, que com o miúdo fora de casa acaba por ser mais fácil perceber se ele sai mais à direita ou mais à esquerda do que quando ele está fechado simplesmente com o telefone, com WhatsApps, com Facebooks, com Instagrams, com tudo que a internet tem de muito bom, mas também de muito mau, com todos os perigos que temos na internet. Até aqui a importância da escola. E quem me conhece, sou um crítico do uso dos telemóveis na escola. Sou um defensor intrínseco de que a escola não tem de ter telemóveis. Ponto final parágrafo. França já salvou o terceiro ano consecutivo em que as escolas não têm telefones. Eu sou um defensor é que a tecnologia esteja na escola, mas esteja numa forma inclusiva, não discriminatória. Que é, se existe um filho que os pais têm possibilidades, levam um iPhone 12 ou 13, nem sei qual é a pessoa que vai, e entretanto há outros que não têm telemóvel, só têm um telefone de teclas. E depois o argumento dos professores, os alunos usam o telefone para aceder a pesquisas, mas há alguns que não têm, ou então até nem têm dados, não têm internet. Por isso o telefone, que não venham, com todo respeito, com o argumento de que levam os telefones, não. A escola deveria ser, e agora até vou pegar nas palavras da Joana, quando dizia
é preciso o espaço da família em casa. Aquele espaço. A escola também precisa de tal espaço em que é só o professor e o aluno. Está desviado das tecnologias. Desligar. É para estudar matemática, é para estudar fisicoquímica, é para estudar português, ou seja, para desligar. E depois, senhora, quando acaba o ciclo escolar, muito bem, chegam a casa e depois façam o que acharem mais pertinente. Mas mesmo no recreio, correr, jogar a bola, em vez de estarem só cada um encostado ao Por seu exemplo, posto. mandar mensagens a 20 cêntimos uns dos outros. E eu visitei uma escola, salvo erro, foi antes da pandemia, há 3 anos atrás, não estou a dizer, foi a escola Eva das Três de Lamas, que já vai, salvo erro, no terceiro, no quarto ou quinto ano, em que não há uso dos telemóveis. E posso dizer que parece que estava no meu tempo de infância, em que entrei na escola e os alunos brincavam ao esticar a corda, ao jogo do elástico, jogavam ténis nas mesas de betão que existiam, ou seja, interagiam entre eles, ao ponto até inclusive de me dizer, quando estava um grupo de jovens, estavam o que é que vocês estão a fazer? Estávamos no Messenger. Ou seja, a falar entre eles. O Messenger fala entre eles. Mas agora não vai ser ainda mais difícil retomar esse tipo de atividades? É que os miúdos em casa, e se pensarmos que grande parte da nossa população vive em apartamentos, em casas que não temos terreno para correr, para andar, para saltar, portanto os miúdos habituaram-se ainda mais à tecnologia para passar o tempo. Mas, muito bem. E depois falaram uns com os outros com a tecnologia. Portanto, aquilo, se era um vício, agravou-se. Muito bem. Mas o Zé Pedro disse agora tudo. Ok. Se em casa há esse hábito, o papel da escola. A escola tem papel, certo? Claro. A escola tem papel de formar, como dizia a Catarina, preparar o contexto de trabalho. Ou seja, quando chegar ao mercado de trabalho, eles vão, se tiverem sucesso, a probabilidade de ter sucesso no mercado de trabalho é maior, se tiverem sucesso, é menor. Ou seja, a escola tem um papel educacional, de criar personalidade, criar o ser humano, não só adquirir conhecimento e não só. Ora, a escola, se durante aquele período os alunos estão dedicados à escola, estão desviados, quer ver, atenção, desviados da tecnologia, ou seja, é o professor que diz, ora, hoje vamos fazer pesquisa na internet. Todos têm a mesma ferramenta, ao mesmo nível. Cada um tem o seu tablet, cada um tem o seu computador, a rede é velocidade para todos. Mas isso não é muito difícil no nosso país ainda. Mas, Zé Pedro, é difícil, então se calhar os milhões que vão para o novo banco... Sim, mas isso leva-nos a outra discussão. É uma questão do investimento não está a ser feito nesse sentido. Zé Pedro, com todo respeito, isto não é uma questão de investimento. Isto é uma questão de vontade política. Mas o Estado não tem noção quantos milhões são precisos para chegar a esse, olha, encomende-se não sei quantos milhões de tablets e distribui-se para a escola. E o Estado não tem até com fundos europeus. Não, isso é uma questão de vontade política. Até o computador que o miúdo leva para casa a dizer que o computador tem que estar na escola. Ponto. Ou seja, mas não precisa, basta haver, e passo outra vez a publicidade, entre aspas, nessa escola que eu visitei, existem, são duas salas de informática, em que o professor de matemática, se quiser dar uma aula com acesso à tecnologia, requisita a sala e vão lá para a matemática usar a tecnologia. Mas é que todos ao mesmo nível, ou seja, inclusiva, não discriminatório. Enquanto que nós, como estamos hoje, cada aluno leva a sua tecnologia, que tem acesso. Porque o pai tem mais possibilidades, ou a mãe tem mais possibilidades, e leva. Os outros meninos, muitos que não têm, até para comer. Até para comer, tem a refeição que tem a única na escola. Por isso, essa dependência que existe, que o Zé Pedro dizia muito bem, que é preocupante, porque essa dependência que é dada às crianças, as crianças, digamos, vagueiam por ruas com uma escuridão, com perigos iminentes, e que os pais estão cada vez mais distantes, porque também se ocupam, muitas das vezes, com essa tecnologia, e entregam aos filhos essa liberdade. E essa liberdade pode custar caro, pode custar muito caro. Ora, o que é preciso? Ok, os pais têm esta cultura, então está na hora, se calhar, na escola, poder fazer isso. Ou seja, os alunos entram para a escola, vão estudar as disciplinas que lá estão, os conteúdos que foram aprovados. No final da escola, ok, sim senhora, depois cabe aos pais se dar o telefone, porque, e concluo, nessa escola, sabe o que aconteceu à grande maioria dos alunos que usavam o telefone? No segundo ano, já nem queriam saber o telefone. Porquê? Então, se durante o dia não tinham o telefone, chegavam a casa, para que pegavam o telefone? Se falavam com os filhos,
com os colegas, chegavam a casa, a preocupação e aquele momento que a Joana falava um bocadinho, eles próprios, que a saudade durante o dia, como não há contacto, chegavam a casa na hora de jantar, ou era os pais porque eles começavam a dizer que caíram, porque o empurrou, o outro. Há ali aquele diálogo, construíam aqueles laços. Claro. E ouviam, os pais eram obrigados a ouvir, porque era ali quase como um debitar de informação de coisas que aconteciam durante o dia. Hoje não. Hoje a qualquer hora é uma mensagem, é uma chamada, ou seja, porque pensam os pais, com todo o respeito, com muitos deles, por facto de mandar uma mensagem, ou mandar 20 mensagens por dia aos meus filhos, olha, como é que estão? E onde é que foi? E o que é que comeste? Pensam que isso é proximidade. Não é essa a proximidade. A proximidade é o tal momento que a Joana falou há um bocadinho. Nada de tecnologias e equipamentos. É cara na cara. É ali o momento, ouvir o som, sentir, ouvir o respirar. Isso, de facto, é que são laços. E esses laços depois podem ser, amanhã, seremos transportados para a sociedade e a sociedade absorvê-los. João Loureiro, mas nós pensámos no período antes da pandemia, e era frequente para qualquer um de nós ir a um restaurante e ver, por exemplo, uma família de 4 pessoas, né, e cada um com o seu telefone e não dizerem praticamente uma palavra uns aos outros. Atualmente vive-se também a uma velocidade estonteante. A maior parte das pessoas vivem a um ritmo alucinante, querem fazer muita coisa, têm determinados objetivos. Não se torna depois, o problema não é ser mais fácil em casa, em vez de, depois de um dia complicado, cansativo, mesmo que tenha sido teletrabalho, mas em vez de uma pessoa estar deitado numa carpeta, a montar um puzzle ou a fazer uma brincadeira qualquer, pega lá o telefone, não me chateias e vai para o TikTok e estás aí sossegadinho. Sim, claro. Mas como há pouco o colega falava... Permite, até para podermos ver na televisão o que nós queremos e não o que os miúdos querem. Exatamente. E que nos dá uma falsa sensação de controle. Aparentemente está tudo bem, a criança está ali, está em casa, até está ao lado. E eu também acho que estou com tempo para ele, porque estamos, imagino, 2, 3 pessoas sentadas no mesmo sofá, estamos todos juntos. Mas, na verdade, estamos todos desconectados. Portanto, eu só consigo conectar com o outro entrando em relação com o outro. E entrar em relação com o outro significa comunicar. E há aqui uma questão muito importante. O distanciamento físico não significa distanciamento social. E eu só consigo socializar comunicando. E comunicando como? Olho a olho, contacto físico. Os nossos jovens foram privados do toque. O toque é essencial. Portanto, se em casa, eles já estão privados socialmente, se depois em casa é quase como prolongar daquilo que eles neste momento até são obrigados a viver, o pai está no tablet, a mãe está no computador, o irmão está a ver a televisão e ele também está num outro equipamento qualquer. Portanto, assumimos aqui que estamos juntos quando na verdade não estamos. Nós temos que aprender neste momento e cada vez mais a desconectar para nos voltarmos a conectar. Isto é fundamental. Portanto, dá uma falsa sensação de controle, porque não está na rua, está ali, estou a ver. Mas, na verdade, como dizia muito bem, estamos a percorrer que caminhos? Eles estão a viajar por onde? Com que controle? Com que explicação? De que forma é que eles estão a aprender? Estão a falar com quem? Na verdade, os pais não sabem, não é? Como é que se controla o que o miúdo está a fazer? No seu entender, deve haver aquela figura do deixa-me ver o que é que estás a fazer, eu tenho que saber. Tentarmos perceber sem que ele se aperceba, para não corrermos aquele risco de esconder e de limpar antes do pai ver. Como é que se deve tentar perceber e prevenir todos os perigos inerentes a essa Zé Pedro, desde sempre. Portanto, a nossa vinculação com os nossos filhos tem que se basear em algo que é fundamental em qualquer relação, que é transparência e honestidade. Portanto, não adianta, se eu nunca estabeleci um contacto seguro, comunicação assertiva, onde a criança não se sente segura, apoiada e respeitada, quando ele chega à adolescência, eu não posso ficar admirada dele não querer partilhar, dele não querer falar, porque eu não o fomentei antes. Portanto, desde sempre, nós temos que fomentar relações seguras com base na confiança e no respeito e na transparência. Outra questão muito importante, e isto não há um ingrediente único, exclusivo, isto depois obviamente que depende muito daquilo que faz sentido para cada dinâmica familiar, mas é fundamental que a criança entenda que há limites e a responsabilidade de estabelecer limites na nossa casa é dos pais. Em minha casa, os limites são estabelecidos por mim e pelo meu marido e as minhas filhas têm que os respeitar. Ponto. Nem todas as regras são para negociar.
Há regras que não são negociáveis. Portanto, se para mim, enquanto dinâmica familiar, faz-me sentido existir tempo para a pesquisa digital, vamos imaginar, ou para estar ali a fazer um jogo, 1 hora, portanto, a forma como eu vou impor esta minha regra é única e exclusivamente a responsabilidade pessoal. Portanto, o que é que a criança faz com a hora dela? Ela até pode usar a hora toda, pode dividir a hora. Agora, aquilo que ela tem que entender é que, a partir do momento em que os pais estipulam regras que faz sentido para aquela casa, são para respeitar. E não há negociar. Ai, porque eu disse-te... Nós fazemos muito isso, que confunde ainda mais as crianças. Tu fizeste isto, vais ficar 2 semanas sem computador. Mas depois, às tantas, é-me confortável, dá-me jeito, porque até quero estar a ver a série e até, hoje eu deixo. A regra de impor o limite com solidez já caiu. Portanto, se eu digo, eu tenho que ter muito cuidado com a dimensão temporal que eu associo a uma imposição, a um castigo, quer que seja. Se eu digo que são 2 semanas, são 2 semanas. Se eu digo que é uma manhã, é uma manhã. Se tu sabes que é 1 hora por dia, é 1 hora por dia. Isto é fundamental. Existir aqui esta solidez que tem que ser, obviamente, também aqui distribuída enquanto casal. Porque o não é não e o sim é sim. Não pode ser os nins. Ou o pai diz uma coisa, depois, entretanto, também até já cede e já diz outra. Portanto, a criança vai crescendo a aprender o quê? Que as regras, que as tais imposições sociais são possíveis de serem manipuladas. A culpa não é da criança, a culpa é do adulto. Portanto, esta questão de gerir a utilização dos ecrãs parte muito, obviamente, de cada família. Mas aquilo que é mais importante é eu perceber o que é que faz sentido para mim. E mais importante, ou tão importante, é perceber quais são as consequências. O que é que pode acontecer nesta tal viagem que estás ao meu lado, mas na verdade eu não sei o que é que tu estás a fazer. A criança sabe, a criança tem capacidade para entender. Os próprios pais conseguem falar acerca disto, dos perigos da internet, por exemplo. Há comunicação neste sentido? Outra coisa que também é muito importante é nesta era digital e que esta pandemia ainda acabou por reforçar mais, não é? Porque todos nós fomos obrigados a aumentar o tempo, quanto mais não seja até por contatar socialmente com os avós, esta privação do contacto com os avós, que potenciou aqui bastantes consequências a nível emocional também dos mais pequenos. Portanto, é entendermos que aumentou o tempo, é certo, mas aumentou o tempo com um objetivo. É o objetivo de estar na escola, é de estar no trabalho, é lazer e depois, o que é que eu faço com isto? Por exemplo, quando há pouco dizia, é mais fácil a criança estar com equipamento que estarmos os dois sentados no chão. Mas a relação, aquele momento que eu falava há pouco de brincadeira, só se constrói assim. Até porque a criança é uma criança, precisa de brincar. A criança entende o mundo essencialmente através da brincadeira e do afeto. E isto não é substituí-lo por nenhum ecrã. Já basta, se me permite, isto parece até que somos todos muito velhos, mas hoje em dia já basta não podermos dar aos nossos filhos o que nós tivemos, o correr na rua, o andar de bicicleta, uma liberdade que hoje, infelizmente, não é possível por todos os perigos que se sabe e por tudo o que se conhece. Portanto, se ainda por cima dentro de nossa casa também não temos um bocadinho de... não chamar de loucura, mas um bocadinho de vontade de brincar com eles e no fundo, sermos crianças com eles, torna-se tudo muito mais difícil e muito mais complicado. E compromete, Zé Pedro, compromete o desenvolvimento infantil. O cérebro transforma-se na brincadeira. A brincadeira é o trabalho mais importante de qualquer criança. O estar no chão com os pais são momentos que nunca mais vão ser esquecidos. O fazer uma construção com legos, um jogo de tabuleiro, tantas competências que se trabalham, até cognitivas, e principalmente de vinculação. É algo que a criança não esquece. O momento em que o meu pai chegava a casa e íamos os dois fazer isto. O momento em que a minha mãe, até ali entre o espaço, entre confeccionar as refeições, estávamos a fazer uma pintura ou estávamos a passear, por exemplo. Outra coisa que os jovens cada vez mais reagem com alguma resistência. Ai, não quero ir dar uma volta, passo aqui a expressão, é uma seca. Não, prefiro ficar em casa. Com o quê? Claro, com a gráfica. Mais uma questão de limites. O tempo de família tem que ser de qualidade. Não importa a quantidade, mas tem que existir qualidade. É fundamental para o desenvolvimento de todos nós, principalmente os mais pequenos. A brincadeira, daí a importância da creche.
a importância da creche. Catarina Martins, mas vê a nossa sociedade como um todo com vontade de sair dos ecrãs, ou pelo contrário, estamos cada vez mais direcionados para os ecrãs. É que não somos só nós aqui nesta conversa, vemos N discussões, N conversas, lemos artigos, toda a gente é unânime em dizer que o problema é o excesso de tecnologia, mas ao mesmo tempo só se fala em digitalização de tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia, então de brincadeira, até os frigoríficos já nos dão os prazos de validade das coisas. Portanto, como é que vê o futuro próximo da nossa sociedade e o caminho que está a levar? Assim, a poção mágica para nós ultrapassarmos estas consequências negativas da tecnologia seria a própria inexistência da tecnologia, e o que não é possível hoje em dia. Né? Temos uma sociedade cada vez mais sustentada em pilares da tecnologia, da informação, da comunicação. Por isso, aliás, falha a luz e a maior parte das nossas casas não funcionam. Também porque estamos cá. Exatamente. Eu falo por mim, a minha casa falha a luz e eu nem um bocado de leite consigo aquecer, acabou-me. É verdade, Está morto. pensarmos no nosso dia-a-dia uma tarefa que nós façamos sem tecnologia. E acho que se nós esperarmos aqui 3 segundos a pensar, não há. Desde o momento em que acordamos até nos deitarmos, há uma tecnologia envolvida no nosso dia-a-dia e a dificuldade acrescida era realizarmos essa mesma tarefa sem a tecnologia. Ou seja, é muito difícil. Mas quando eu vi aqui a Joana a falar sobre estes referenciais que cada vez mais são importantes de estarem bem definidos e referenciais essenciais, levanta-me aqui a questão das transformações que a pandemia fez surgir, transformações económicas, políticas, sociais, mas também em termos de valores. Ou seja, houve aqui uma mudança de valores. Estamos a atravessar uma sociedade onde esses valores estão ténues e estamos a criar outro tipo de valores. E isto só por si cria uma ansiedade, uma angústia nos pais, nas crianças, nos trabalhadores, que é como é que nos vamos então adaptar estes limites, vão ser ou não ultrapassados? Nós pensaríamos numa sociedade, numa comunidade de uma certa forma, agora estamos a pensar de outra forma. As relações que eram tão importantes acabam por se desvirtuar, acabam por estar cada vez mais inexistentes. E pensarmos nesta mudança de valores e nesta ansiedade gerada faz-nos pensar também nestes referenciais, como a Joana estava a referir, que são muito importantes. E esses referenciais na própria relação entre gerações. Sem dúvida. As próprias gerações acabam por este contacto entre elas acaba por estar vazio de conteúdo, vazio de afeto, vazio de transmissão de conhecimento. E isso, sem dúvida, que acaba por se alinhar nesta sociedade da tecnologia. Se os jovens não têm contacto com diferentes tipos de saber que os avós podiam lhes transmitir, acabam por, mais uma vez, intensificar esta ruptura e este intensificar de a tecnologia é aqui a solução. Então, de brincadeira, saberem que o abraço do avô é muito diferente do like na fotografia. O valor que isso tem na vida deles, no futuro deles e nas próprias competências que eles possam desenvolver. Bom, António Ribeiro, o nosso tempo já vai longo e este é o primeiro programa do ano. Portanto, eu pedi-lhe para terminar, deixasse, por assim dizer, uma mensagem de ano novo a quem nos está a ouvir e os seus votos para este 2022, que se espera seja o recomeço de uma sociedade dita normal. Eu diria aqui, começava por dizer, aliás, que a tecnologia não é um bicho, não é a pior coisa que apareceu no mundo. Antes, a tecnologia, graças à tecnologia, hoje as pessoas podem comunicar
entre países. Podem ter um filho a trabalhar no Canadá ou Sim, aqui no Japão. é só o caso de colocarmos na balança. Ou seja, para dizer, para não terem, para os telespectadores não pensarem que aquelas pessoas são pessoas retrógradas. Não, a questão aqui é no contexto que nós estamos a falar, na dependência da tecnologia, num processo de crescimento, no processo nas crianças, nos jovens, que de facto é preciso trabalhar. Porque a tecnologia de facto veio trazer... Mas sabemos o peso certo das coisas. Certo, o combate ao isolamento, claro. Idosos que estão claro. em aldeias Claro. que podem hoje, com claro. tecnologias, poderem falar, poderem até comunicar com o GNR, com o PSP. É saber que todos nós adoramos chocolates, mas o arroz e massa também fazem falta. Também fazem falta. Mas em jeito de mensagem, é importante dizer que esta tecnologia trouxe muita inovação para as empresas. Eu até falo aqui em algumas que eu elenquei, como as novas oportunidades, os novos mecanismos, as novas formas de trabalho, as novas formas de criar, os novos mercados, as novas tecnologias. Ou seja, a pandemia veio trazer, de facto, aqui novas oportunidades e que o tecido empresarial tem que estar aqui preparado e a sociedade tem que estar preparada e se estiverem, quanto mais preparada estiver, a escola é fundamental. E hoje aqui já falámos sobre a importância da escola. A escola é fundamental. Pena é que as pessoas, só com a pandemia, é que acabaram, a grande maioria dos pais, reconhecer a importância da escola. A importância da escola. De facto, é um pilar na sociedade, como é quase como o Serviço Nacional de Saúde, é exatamente a escola. E o que eu desejo é que a pandemia termine e que esta tecnologia que foi construída e que está a ser construída, essa era digital que nós já vivemos, que proporcione às pessoas uma melhor forma de viver, mas que não torne as pessoas dependentes dela. Ou seja, haja um momento, como disse a Joana há bocadinho, que se desligue os equipamentos e que passem as relações humanas, as relações físicas, elas possam serem prioridade, não em quantidade, mas em qualidade, para que se criem famílias coesas, e dizia o Zé Pedro há bocadinho, o aumento significativo de divórcios, mas que as relações possam consolidar e ter durabilidade para que, de geração para geração, possamos ter uma sociedade melhor. Catarina Martins, os seus votos para 2022? Os meus votos são que, sem dúvida, que este tempo de anormalidade não é fácil. Enquanto seres humanos e seres sociais, mais uma vez, como eu comecei, não estamos habituados, não fomos preparados para estes tempos. Mas é importante também aqui ressalvar que é importante que as pessoas tomem consciência que o facto de não estarem bem neste contexto, que é normal, também normalizarmos isto. É um período dificílimo para todos. Vamos todos, enquanto sociedade, vamos aqui aos diferentes setores-chave da sociedade, eu acho que é o mais importante, aliarem-se para, numa visão macro, podemos dar ferramentas e estratégias para o indivíduo na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, na sua vida laboral, conseguir ultrapassar estas dificuldades e deixar aqui um apelo a valorizarmos cada vez mais este papel da escola, este papel da aliança entre escola e trabalho e promovermos aqui então práticas mais inclusivas, investirmos mais o setor académico de conhecimento, investirmos porque é muito importante este conhecimento e gerarmos conhecimento para ser realmente posto em prática e ter um efeito positivo na vida das pessoas. Joana Loureiro, o que espera de 2022? Eu espero essencialmente que seja um ano que nos devolva a capacidade de viver os afetos de forma livre e sem medo. Portanto, que nos traga alguma leveza, porque todos nós necessitamos efetivamente de respirar. E, portanto, uma vez que o ser humano não existe sem afetos, os afetos foram condicionados, os afetos também foram confinados. Portanto, aquilo que eu desejo para todos nós é que efetivamente 2022 nos traga de volta esta capacidade de estarmos uns com os outros. Da minha parte, agradeço a presença do Manuel António Ribeiro, da Catarina Martins e da Joana Loureiro. E assim que nos está a ouvir,
um excelente 2022, recheado de conquistas e, acima de tudo, que nos traga um regresso à normalidade, possível numa primeira parte, mas uma normalidade que todos esperamos num futuro muito, muito próximo. Obrigado e até para a semana.